Olá pessoal, bem-vindo ao Lugar do Livro. Hoje falar sobre dois livros, 4 estações do Stephen King e Dias Perfeitos do Rafael Montes. Eu já explico por que fazer um vídeo para falar dos dois de uma vez. Mas eu vou começar falando do Stephen King. Há pouco tempo eu li meu primeiro livro dele, On Writing, um livro que me impressionou muito por ser muito bom. É um livro de não ficção do Stephen King, que ele fala sobre o método de escrever, sobre dar dicas, assim, como é que funciona o processo de leitura para ele, o que é que ele acha que é necessário para alguém se tornar um bom escritor, e enquanto isso ele vai contando também a sua história, como é que ele se tornou um escritor. Pois bem, quando eu acabei de ler esse livro, assim, eu tinha uma coisa certa na minha cabeça: eu tinha que ler ficção de Stephen King, porque o livro é muito bom. Mas, puxa, assim, talvez além da qualidade do livro, há algo que não entra na receita. Ele coloca lá, ele fala muito sobre a toolbox. Eu vou falar mais pra frente sobre a toolbox, que é a caixa de ferramentas que todo escritor precisa ter bem desenvolvida para poder escrever, e que só desenvolve escrevendo muito. E que os elementos básicos são vocabulário, o estilo, conhecimento da gramática também. Mas você sabe que tem algo mais. O estilo de Stephen King, por esse livro aqui, pelo outro livro, o On Writing, não é um estilo espalhafatoso, discreto, simples. Não é o falso simples, não, é o simples simples. Ele diz no começo aqui, eu até mostrei no outro vídeo que fiz, essa frase, que assim, ele está sendo bem sincero quanto a isso. O importante é a história e não o narrador. Mas ele tem uma capacidade com a sua prosa de soar convincente. Ele foi muito convincente no livro On Writing, e aqui a mesma coisa. Esses 4 estações é um livro que foge das histórias pelas quais Stephen King é conhecido, histórias de terror, de suspense. E vou repetir mais uma vez: além deste livro, o único outro livro que eu li de Stephen King foi o On Writing. Então eu não conheço o Stephen King do terror, do suspense. Não conheço. Vou conhecer. Aqui há 4 contos, mas são contos na verdade que são grandes, assim, pelo menos 3 deles. A Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, que tem 100 páginas exatamente. O Aluno Inteligente, que tem 202 páginas. O Corpo, que tem 158 páginas. E o Método Respiratório, que tem umas 68 páginas. Então são contos grandes, alguns deles, como O Aluno Inteligente, poderia até ser um pequeno livro, uma novela. E não são, como eu falei, de terror ou suspense. O primeiro, você já deve ter ouvido falar, se não do conto, mas do filme que é inspirado nesse conto. O Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank deu origem a Um Sonho de Liberdade. O nome original do filme é só The Shawshank Redemption. É com Tim Robbins e Morgan Freeman, sobre um ex-contador muito bem sucedido que é acusado e, assim, condenado. Assim, há provas aparentemente bem contundentes de que ele teria matado sua esposa, que o traía. Ele ficou obcecado com a ideia de fugir. Ele vai para essa prisão chamada Shawshank e ele ficou obcecado com a ideia de fugir, de sair dali. O nome do filme em português, Um Sonho de Liberdade, por conta disso. E você acompanha no conto, o conto ele é narrado na voz do personagem de Red, um prisioneiro mais antigo, que é tipo um boss, aquele cara que consegue as coisas, que consegue tudo, que é cheio de contatos. E ele acaba se tornando amigo como é o nome dele mesmo? Esqueci agora. Andy. Ele se torna amigo do Andy e ele fica impressionado com a obstinação e a inteligência do Andy. Enquanto você lê a história, assim, vou usar a palavra de novo, mas você fica impressionado como
Stephen King ele é convincente. Como a história flui, você não quer parar, e você vai virando página por página, você não percebe, e você se importa com os personagens, você fica curioso. É uma magia. O que eu senti à medida que eu ia lendo o Stephen King, eu falei, eu acho que no outro vídeo também, é similar ao que eu sinto quando eu li O Deus dos Americanos, por exemplo do Neil Gaiman, ou quando eu li o Robert Louis Stevenson, que é também um grande narrador, um grande contador de histórias. E essa história, Rita Hayworth e a Redenção do Shawshank, ela é sublime. Assim, o filme já era um dos meus filmes favoritos. É um filme que eu assisti há pelo menos 10 anos, em que eu preciso rever, sem dúvida. O segundo conto é O Verão da Corrupção. Ele divide, na verdade, as 4 estações, né? Ele começa com a Primavera Eterna, que é esse conto da Rita Hayworth. Verão da Corrupção, que é Aluno Inteligente, que também virou um filme que eu vi uma vez só. O filme é... Poxa, esqueci o nome agora do ator que faz Magneto. Ian McKellen. Ele faz um veterano de guerra alemão, que foi um soldado nazista assim, de alta patente. E ele vive escondido nos Estados Unidos, e um garoto de 12 ou 13 anos, americano, tipicamente americano, ele fica obcecado por essa história, descobre, muito inteligente, o sonho dele era ser detetive, e ele meio que chantageia, isso não é spoiler, porque é logo no começo do conto, ele descobre, revela ao alemão que ele sabe, e prova que ele sabe que ele está ali escondido, e claro, considerando toda a realidade do nazismo e tal, ele sabe que ele seria preso e provavelmente condenado à morte se o descobrissem. Então o garoto, Todd, ele chantageia o velho do Sander, dizendo: olha, eu quero que você me conte tudo, do jeito que era. E aí eles vão desenvolvendo uma amizade meio doentia. É um conto muito interessante. O Rita Hayworth eu coloco como extraordinário, um conto extraordinário. Esse é um conto excelente, muito bem escrito. Você também se importa com o Todd, apesar dele ser doente, se importa com o do Sander, apesar dele também ser doente, ser maluco. Eu tenho só algumas ressalvas, porque eu achei que assim, ele caprichou nos 2 personagens, mas os pais, por exemplo, o restante dos personagens ele é meio baseado em estereótipos assim, bem básicos. Então é como se você estivesse vendo mais ou menos assim, um episódio dos Simpsons, só que a intenção não fosse ser engraçado exatamente. Então o pai do Todd, do garoto americano, é um típico pai de classe média, que trai a esposa, mas que é um pai amoroso, atencioso até certa medida, que lê o jornal de manhã, que faz aquelas perguntas, mas sem querer se comprometer. A mãe é a típica mãe americana. Então assim, os outros personagens acabaram sendo meio estereotipados. É a única ressalva que eu faço em relação à história. Isso me incomodou um pouco. Claro. Terceiro conto, esse assim, é um daqueles contos que entraram para minha seleção de favoritos de todos os tempos. O Corpo, que é baseado no famoso filme de Sessão da Tarde. Se você tem mais de 30 anos, você deve lembrar com carinho de Conta Comigo, que tem a famosa música Stand By Me. Esse é o nome do filme em inglês. O filme com o River Phoenix, era um dos garotos. O Corpo é a história de um grupo de garotos que vive final dos anos 60, não, nos anos 60, acho que é em 1960 mesmo. Ele é um grupo de garotos de 12, 13 anos. São 4 garotos que vão participar de uma aventura. Eles são típicos garotos americanos também, moram numa cidadezinha bem pequena. E eles ouvem a história de um garoto de uma cidade vizinha que teria desaparecido, e aí um dos garotos do grupo ouve o irmão dizendo que viu o corpo do garoto morto. Fica perto de uma linha de trem, o garoto teria sido atropelado por um trem, e esses 4 garotos, Gord, Chris, Ted
e Verne, eles mentem para a mãe, dizendo que vão acampar na casa de um dos colegas, e decidem andar aí cerca de 20 quilômetros para fazer uma aventura. Eles encontrarem o corpo do garoto morto, seria o primeiro garoto morto que eles veriam na vida, e ficar com os louros da descoberta, né? Contar para a polícia, tal, ganhar um pouquinho daquela fama que todo garoto quer. Só que, como toda boa história, há muitas camadas aqui. Primeiro, eu lembro meu irmão, ele falou, meu filho lê muito, né? Faz parte do canal, André, e aí meu filho disse, por que você não fala, antes de eu ler, né? Por que você não fala para André ler? Porque a ideia que a gente tem é do filme, né? Que apesar de ser lembranças e tal, mas é um filme que criança pode assistir. Tanto que eu, quando eu vi, eu tinha 10, 11 anos e me apaixonei pelo filme, e até hoje sou apaixonado, vou rever o filme. Mas aí meu irmão disse, por que você não fala para o seu filho ler? E quando eu terminei de ler, eu disse, isso aqui não é uma história infantil, isso não é uma história para crianças, apesar de os protagonistas serem crianças, não é uma história para crianças, é uma história muito, muito, muito adulta. Não só porque tem menção a cenas de sexo, por exemplo, cenas de violência, mas o tema é uma história de muita tristeza, daquele amargor, daquela nostalgia. É o Gord que se tornou um escritor importante, um escritor muito conhecido, e aí um alter ego, né, do Stephen King, ele escrevendo, relembrando desse tempo. Então, nesse ponto ele inova um pouco mais, porque tem um momento que ele insere um conto dele para falar de um trauma pela perda de um irmão. Então todo o clima da história ele é aquela nostalgia, sabe aquela dorzinha no coração, aquele nó na garganta. Também é uma história sobre amizade, também é uma história engraçada, porque lembremos que são crianças que estão rindo o tempo todo. É uma história, aquela famosa história do rito de passagem, das crianças que descobrem, saem da infância, é a história que marcou a vida deles. Tem um famoso episódio, né, que eu lembrava, assim, que veio aqui contando, o Gord, ele já contava histórias, ele tinha essa vontade de ser escritor, então ele conta uma história na floresta à noite, eles acampados. Então o Corpo é uma história sublime que eu recomendo a todos, assim, se você ainda não conhece, leia, tem passagens memoráveis. Eu só guardei aqui duas. Uma Chris e Gord eram os mais próximos. O Chris ele era muito estigmatizado porque o pai era bêbado, o irmão era delinquente juvenil, e todo mundo o via como um futuro delinquente, né? E ele via em Gord alguém diferente. Ele disse, olha, você não pode ficar aqui conosco. Tem uma conversa muito dolorosa, inclusive. Os amigos eles puxam você para baixo, tem até um sonho muito significativo em relação a isso. E aí o Chris está falando de um sonho, de um outro sonho, que ele disse sobre Ted, e ele disse, só que no meu sonho eu sempre deixo ele cair, pego só alguns fios de cabelo. Estranho, né? E aí o Gord fala, né? Estranho. Concordei, e por um momento olhamos dentro dos olhos um do outro e vimos algumas coisas verdadeiras que nos faziam amigos. Então tem algumas passagens dessas que você, caramba, como é que talento alguém colocar esse sentimento em palavras, porque o tempo todo no livro ele fala disso, né, que as coisas verdadeiras, por mais que o ofício dele seja escrita, as coisas verdadeiras não podem ser expressas em palavras, mas ele consegue. E você vê, ele não usa nenhuma palavra difícil, ele não usa nenhuma oração difícil, é só o feeling, é só o sentimento, a sensibilidade que o Stephen King mostra aqui.